Atos 28, você sabe a conclusão do livro de Atos. E eu quero ler com vocês o verso 14 e o verso 15. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Paulo, a igreja, está chegando nos confins da terra. Jerusalém, Atos 1. Judéia e Samaria até o capítulo 12. Do capítulo 13 ao capítulo 28, a igreja alcança os confins da terra. Só que antes de chegar em Roma, olha o verso 15. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a Praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Eles se encontraram no mercado. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Pai, que a Tua palavra frutifique sobre as nossas vidas. Levanta, Senhor, empreendedores, economistas, comerciantes, cheios do Teu Espírito Santo. Levanta profissionais competentes. Levanta jovens trabalhadores, estudiosos. Nós Te rogamos, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Eu quero falar sobre a ovelha de Wall Street. A igreja no mercado, não é o mercado que tem que estar na igreja. É a igreja que tem que estar presente nas estruturas econômicas. Amém, queridos? Eu quero te dar uma moldura bíblica para você entender o que é a economia de acordo com a cosmovisão cristã. Eu vou falar aqui 3 eixos centrais para introduzir. De acordo com o livro do Gênesis, de acordo com a palavra de Deus, Deus criou um mundo com 3 grandes marcas no que diz respeito à economia. Um mundo com abundância, repita comigo, abundância. Havia fartura de alimento, de provisões. Número 2, havia cooperação. O homem, a mulher, plantados por Deus, colocados por Deus ali no jardim do Éden, e um auxiliando o outro, um colaborando com o outro. Repita comigo então, cooperação. Cooperação. E a terceira marca era o equilíbrio. Havia um equilíbrio. Repita comigo, equilíbrio. Equilíbrio. Depois do pecado, você precisa entender que para qualquer tema, existe na Bíblia esses eixos: a criação, primeiro, a queda, a redenção de todas as coisas em Jesus e a consumação na sua volta. Então, a economia. Como é que é a economia na criação? Abundância, cooperação, equilíbrio. Aí veio o pecado. Aí o pecado afetou todas as dimensões, incluindo a dimensão econômica. E a abundância, repita comigo agora, escassez. Passou a faltar, espinhos. O homem já tinha que trabalhar, mas agora do suor do rosto vai comer o pão. Agora tem uma dificuldade, porque tem escassez. A cooperação, depois do pecado, gerou competição. O que você fez, Adão? A culpa foi dessa mulher que você me arrumou. O que você fez, Adão? A culpa foi dessa cobra aí. O que foi, cobra? Psss. Um brigando com o outro. Quando Adão viu Eva, essa sim. Primeiro poema da humanidade. Essa sim. É osso do meu osso, carne da minha carne. Depois do pecado, o que você fez, Adão? Culpa desse traste, Deus. Então, a cooperação virou competição. E o equilíbrio se tornou instabilidade. Então, Jesus Cristo vem para restaurar todas as coisas. Jesus salva a nossa vida, Jesus salva o teu cérebro. Você não deixa de pensar quando converte. Você não deixa o seu cérebro no freezer e vem para o culto. Amar Deus de todo o coração, alma e entendimento. E Jesus também veio para nos direcionar, para salgarmos a economia, amém, queridos? E é isso que nós vemos em Atos. Os princípios de Deus. Eu quero mostrar 4 princípios que nós podemos perceber em Atos,
você vê que Paulo se encontra, antes de chegar em Roma, no mercado. O mercado, o local de trabalho, as 3 vendas, é um local onde nós vamos nos encontrar com o povo de Deus. É um local onde Paulo encontrou os irmãos. É um local onde Paulo encontrou encorajamento dos irmãos. É um local onde o apóstolo Paulo louvou e agradeceu a Deus. Que isso aconteça no Brasil hoje, amém, queridos? Eu quero mostrar então 4 lições. Eu fiquei lendo Atos, tentando encontrar ensinamentos sobre economia, e eu consegui agrupar eles em 4 grandes lições que eu quero passar para vocês. Nós vamos orar pela vida profissional e estudantil de todos, amém, queridos? Primeira coisa que eu percebi, primeira lição bíblica: você precisa de uma profissão, você precisa de um ofício, você precisa trabalhar. Ah, eu não quero trabalhar. Paulo fala, não tem problema, mas não come também. Não quer trabalhar, não trabalhe, mas não coma. Porque em Atos, os discípulos eram até simples, não entendiam muita coisa, mas eles eram pescadores, eles eram trabalhadores. Dorcas era uma serva de Deus, costureira, estilista. Jerusalém Fashion Week. Lídia era vendedora de tecido púrpura. Atos 16. Atos 17, 14 menciona mulheres empoderadas de alta posição que serviam a Deus. Fala de mulheres de alta posição que serviam a Deus. Você vai ver Simão, ele era centurião, curtidor de couro. Paulo, fabricante de tendas. Foi por causa do ofício de Paulo que ele se tornou amigo de Priscila e Áquila, porque eles também eram fabricantes de tenda, em Corinto. Depois você lê. E eles se reuniram e começaram um negócio junto, um negócio missionário. Primeiro, você precisa entender que a sua profissão, o seu ofício, faz parte do projeto de Deus para a sua vida. John Stott diz que trabalho não é consequência da queda, trabalho é consequência da criação. Só que tem jovens hoje em dia que tem uma visão distorcida disso. Teve um menino que falou assim comigo, pastor, quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. Eu falei, menino, foi Deus que criou o trabalho. Porque ele acha que trabalhar, estudar, é uma coisa menos espiritual. Você já percebeu que tem gente que muda até a impostação da voz quando vai falar na igreja? Um dia eu pedi para o menino fazer uma oração no culto assim. Ele pegou, viu uma multidão de jovens e falou assim, Jesus. Eu falei, sai dele, Rick Martin, sai da vida desse menino. Sai dele, despacito, vai saindo agora. O menino começou a falar espanhol. Hablas espanhol? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E o menino, Jesus, vai me Jesus. O que você está esperando? Não, pastor, aqui é o culto, é sagrado. Eu falei, irmão, tem gente assim, um dia um rapaz me falou assim, pastor, eu não entendo como que essa prova de biologia, o que ela tem a ver com o meu chamado. Eu falei assim, qual que é o seu chamado? Eu falei assim, meu chamado é anunciar o evangelho no mundo. Eu falei, que engraçado. O chamado de Jesus foi redimir o cosmos. E Jesus não viu problema nenhum em salvar o universo e fazer um banco de madeira, porque Jesus era um carpinteiro. Jesus era um artesão. Ele era um tecnon, de onde vem a palavra tecnologia. Ele era um tecnon, um artesão. E a tradição o associa a um artesanato na madeira, um carpinteiro. Você precisa de uma profissão para pagar suas contas, é bíblico. Paulo trabalhava. O maior missionário, o maior reformador, o maior pregador, trabalhava. Não ficava esperando as coisas na mão. Qual que é o problema? A preguiça que habita na tua vida. Por isso que eu escrevi um livro, Formigas. Lições da sociedade mais bem sucedida da terra. Esse livro ficou mais de 20 semanas na revista Veja, entre os mais vendidos do Brasil. Eu escrevi junto com o Dr. William Douglas, 10 princípios bíblicos para você trabalhar. 10 princípios bíblicos para você deixar de ser preguiçoso, está na palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de falar desse livro, da Ana Maria Braga ao Tribunal Superior do Trabalho, porque o trabalho é um princípio bíblico aplicado a todos. Ah, mas eu não quero trabalhar. Ah, menino, deixa essa preguiça de lado, meu irmão.
Você acha que eu conquistei a Natália como? Parado, sentado? Minha irmã, menina gata, bonita, inteligente, canta. Formou na Inglaterra, formou em canto lírico na UFMG. Ela chegou um dia, depois dos estudos, lá numa conferência como essa na nossa igreja em Belo Horizonte, e os urubu demoniados, tudo em volta dela, meus irmãos. Eu falei, sai pra lá, Flamengo. Falei, Natália, você vai sair comigo hoje. Aí, pra onde você vai me levar? Tirada ela, tem que ser tirada. Aí eu falei o nome do restaurante mais top de Belo Horizonte. Eu falei, Vecchio Sonho. A menina quase levitou, eu vou com você. O outro queria levar a menina no Habib's, meu irmão, não é assim que funciona. Trabalhei 3 meses no estágio de direito, juntando dinheiro. 3 meses no estágio, juntando dinheiro para levar. O Jacó trabalhou 14 anos para casar com a Raquel. Dá para trabalhar 3 meses para a mulher que eu quero casar, né? Tá vendo? Aí, chegou. Primeiro que as mulheres têm mais dinheiro que a gente, mas é um ato de amor. Aí eu cheguei no restaurante com a Natália. O garçom veio, entregou o cardápio, né? Ela ficou toda feliz lendo o nome dos pratos. E eu fiquei desesperado, vendo o preço dos pratos. Fiquei olhando, essa situação ficou difícil. E aí o garçom olhou, o que você me sugere? Ele falou assim, um financiamento, eu sugiro você financiar. É o que vai dar para fazer. E aí eu falei assim, não, mas o que você vai querer comer? Nada, eu tô light hoje, light. O que você quer beber? Água. É com gás ou sem gás? Da torneira, tá na mão. Tua mão tá limpa? Tá na mão. Mas aí, meu irmão, chegou a hora de pagar a conta. Eu estufei os peitos. Chegou a conta, falei, Natália, não. Eu te convidei, eu pago. Casado, meu irmão, olha que casado. A mulher gosta de homem, meu irmão, homem. E homem gosta de mulher, meu irmão, mulher, aleluia. Casado, lavado e remido no sangue de Jesus. Agora, o sujeito não quer trabalhar, quer as coisas na mão. Está morrendo, está caindo em pedaços teu. Quando eu era estagiário no escritório do Dr. Eduardo Neuschwander, lá em Belo Horizonte, um dos grandes escritórios de advocacia de Belo Horizonte, teve um dia que o Dr. Eduardo falou assim, gente, traz aqui o café, o cliente chegou. Era dos maiores bancos do Brasil. E aí era cliente lá, e aí a mulher responsável de levar a água, o cafezinho, essa mulher saiu e ela não voltou até hoje. Tem 12 anos que essa mulher saiu. Aí ninguém queria limpar, ninguém queria levar a água. Os advogados, onde já se viu, eu trabalho aqui, eu sou advogado igual ele, eu não vou ficar levando água. Não. As outras mulheres, não vai ter golpe nesse escritório, não vai ter golpe nesse escritório, meu corpo, minhas regras. Eu fiquei olhando aqui, falei assim, gente, eu lembrei de Jesus, eu tinha ali 18 anos ali, aí eu olhei, falei, gente, Jesus falou assim, que não tem um copo de água fria que você vai dar para alguém, que vai ficar sem recompensa, só que tem gente que não consegue dar um copo d'água. A coisa mais simples que existe é dar um copo d'água. Olha, se você estiver no Japão, você consegue fazer isso. Nissin miojo, você entrega. Teu Hayashi, você entrega. Soy Lili, você entrega. Os animais entendem. Se você entrar num DeLorean e voltar para a história, você consegue dar água para os dinossauros. Assiste em Jurassic Park, presta atenção. É simples. Só que tem gente que não consegue trabalhar, quer tudo na mão, quer tudo pronto. Eu peguei a bandeja, coloquei água, café, a flor de plástico e levei. Quando eu levei, todo mundo queria levar. Eu falei, não, eu que vou levar, eu vou levar. Abri o cotovelo, peguei. No final do dia, resumindo, o doutor Eduardo me chamou na sala e falou, Davi, eu vi a tua atitude. Eu tenho porta aberta lá até hoje. Falou assim, eu já quero te efetivar, mas eu nem me formei. Eu quero te efetivar. Eu gosto de contratar gente aqui que resolve, faz o que tem que ser feito, não que cria problema. Você tem que ser a pessoa que fala assim, ó, Houston, we have a solution. Você tem que ser a pessoa que traz respostas.
Você vai ver a igreja em Atos trabalhando. Você não vê o apóstolo Paulo? Estou cansado. Ele está açoitado, arrebentado, preso. Aleluia. Começa a louvar e cantar. Preso injustamente. Você descortindo uma foto sua, você fica possesso. Paulo, apedrejaram Paulo. Apedrejaram, Paulo caiu. Aí fala assim que deram ele como morto. Morreu. Aí o Walking Dead, ele levanta. O que ele fez? Voltou para a cidade para pregar. Você chove, desvia do evangelho. Ventou, preguiçoso. Provérbios diz na Bíblia que o preguiçoso inventa problema onde não existe. Eu não posso ir lá fora porque tem um leão. Que leão? É preguiça. Provérbios fala que o preguiçoso pega a colher, coloca no prato, abre a boca e não consegue terminar. Fica assim. Começa as coisas e não termina nada que começa. E quer dar palpite pro Lipão. Menino, você nem namora, menino. Lipão é um homem de Deus, casado. Também lavado e remido no sangue de Jesus. Pai do Joshua, pai do Zion. É um filme de ficção científica, a família do Lipão. Aí chega um moleque, sabe, não passou nem do vestibular, que dá palpite. Deixa de ser analista de igreja, vira Atos. O nosso problema é que nós temos um monte de meteorologista, mas poucos construtores de arca como Noé. Difícil é construir a arca. Difícil é construir a arca. Para de tuitar o que eu estou falando, só escuta aqui. Eu estava conversando ali, Felipe, quantos anos você está no ministério? 12 anos de ministério. A gente estava lembrando ali de uma viagem que a gente fez quando a Mari estava grávida de 25 meses do Tito. Estava com a barriga desse tamanho, uns 26 meses de gravidez. Aí, 7 anos atrás, que o Tito nasceu, está com 7 anos. 7 anos atrás, nós num carro viajando. Onda Dura está completando 10 anos, meus irmãos. São 10 segundos, não. Não é uns 10 minutos de teologia que você tem na tua vida, não. É 10 anos, é uma década isso aqui. E que está aqui fora o que tem antes. Está aqui o Bibotalk, Rodrigo, meu irmão. Fazemos parte do movimento mosaico. Quanto tempo que você está no ministério, Rodrigo? 7 anos. Hoje o Bibotalk tem 50 mil downloads, mais ou menos, por podcast. Sabe? Aí as pessoas, meus irmãos, eu tenho 18 anos de púlpito. Eu tenho maioridade pulpital, você me respeita, menino. A idade da Maju de vida, eu tenho de púlpito. Maju, meu amor, está ali, conversando com o Maju, com Priscila Alcântara, com o Luca Martini, com o João, com o Vitinho. Os meninos, o que vocês têm de vida? Quem tem 18 anos? Levanta a mão. Aí, você fica com vergonha, tá vendo? Agora fica com vergonha. Vai, menino, levanta a mão. Eu comecei a pregar com 15 anos. Você acha que eu comecei a pregar ontem? Sou filho, neto e bisneto de pastor. Meus 8 bisavós foram plantadores de igreja. Eu tenho um quadro emoldurado no meu escritório, lá em São Paulo, que um dos meus bisavós, que era da igreja batista, lá no Recife, uma carta de 1942, ele pedindo remédios. Ele preocupado com a divisão da junta de homens da igreja batista, enquanto um cara chamado Adolf Hitler destruiu o mundo. O meu simples bisavô pedindo remédios para desinteria que não tinha lá no Nordeste. Ele pedindo para a igreja aqui em São Paulo. Eu tenho outro bisavô chamado Stefan Paley, russo. Veio para o Brasil, falei aqui, fugindo da perseguição. Começou a igreja batista de Lucélia, onde a minha mãe nasceu. Ele é o nome da rodoviária dessa cidade lá. Meu bisavô, um servo de Deus simples. Meu outro bisavô, Anísio Pereira do Lago, iniciou a primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul. O meu bisavô era tão simples que a palavra que ele não entendia, ele era semiletrado, ele pulava e continuava pregando a palavra de Deus. Hoje eu prego na formatura da USP. Hoje eu tenho uma coluna no jornal Estado de São Paulo, escrevo no blog Estado da Arte, semanalmente a partir de agora. Mas meu bisavô era semiletrado, meu avô vendia pregador de roupa, meu pai foi metalúrgico. Tenho berço de ouro não, mas eu tenho um berço na palavra de Deus, berço de oração.
Então o que você pensa que você é, rapaz? Para ficar falando, trabalha, menino. Eu estou falando para o teu bem, eu estou falando porque eu te amo, eu estou falando porque eu gosto muito de você. Eu acho você fofinho com a sua barbinha estilosa. Eu acho você bonitinho com as suas blusinhas gospels. Acredita, eu sou seu irmão mais velho. Eu não tenho idade para ser seu pai, mas eu também não tenho idade para ser seu filho. Nós somos tudo irmão aqui. Ó o nariz, mesma coisa. Quem aqui quer pedir direção de Deus para a sua profissão? Jesus era carpinteiro. Você tem que ter um ofício. Isso faz parte do projeto de Deus na tua vida. Para de fugir, de trabalhar. Para de ser uma pessoa preguiçosa. Pastor, eu só não morro de preguiça, porque eu tenho preguiça de morrer. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem que levar novos fazedores de tenda hoje. Existem tantas oportunidades para trabalhar, vocês ficam fazendo a mesma coisa. Por exemplo, existe um fenômeno chamado gentrificação. Alguém aqui já leu sobre isso? Levanta a mão. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Vem. Quem mais? Aí, tá vendo? 2, 3. Gentrificação é uma coisa que todo mundo aqui já devia saber. O que é gentrificação? Na história das cidades, existe um fluxo. Ela tem um centro, aí ela tem uma periferia. Aí ela cria uma nova periferia da periferia de novos ricos. E aí ela cria uma nova periferia da periferia Alphaville, dos novos ricos. E o centro vai se tornando degradado. Aí chega um momento que as cidades não conseguem mais crescer. Tem um limite. Por exemplo, Londres vai para o mar. Chega um momento que nem São Paulo vai conurbando tanto, não tem para onde crescer mais. Tóquio, Cidade do México, Nova York. Aí o centro que estava completamente degradado, quem está entendendo o que eu estou falando? Ele renasce. Os prefeitos colocam, por exemplo, isenção de impostos. E jovens empreendedores, ao invés de alugarem salas caras, começam a reativar o centro histórico das cidades. Isso tem tudo a ver com onda dura. Isso tem tudo a ver. Às vezes vocês estão fazendo as coisas na intuição, no impulso. Se vocês começarem a estudar e ler, meus irmãos, vocês ganham 10 anos de vida. Vocês vão começar a ter uma profissão mais excelente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem recebe essa palavra? Economia criativa é o futuro. As nações mais ricas já passaram da economia tradicional para a economia criativa. O que é economia criativa? É onde o valor do produto está na inteligência, na unicidade, na singularidade daquele produto. E não mais nas relações antigas de custo-benefício. Não mais no valor da matéria-prima com a mão de obra e a venda para o consumidor final. Vou dar um exemplo. Como é que era antigamente? A pessoa montava uma marca de roupa. E a pessoa ela tem que comprar o tecido. Ela tem que costurar, ela tem que ter por estampa, ela tem que ter ideia, ela tem que divulgar agora essa camisa. E aí ela tem, por exemplo, um lucro líquido de R$6.000 para fazer isso aqui tudo. Economia criativa é assim, você é um influenciador, você é uma pessoa que tem um conteúdo, você tem algo a dizer, você é diferente, isso não tem como calcular esse preço. E aí você ganha R$1 milhão para divulgar aquela roupa lá. Que Deus levante jovens nas profissões do futuro aqui na igreja brasileira. Os temas do futuro. Meus irmãos, eu palestrei lá ano passado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Eu entendo o diretor acadêmico, eu parecia que eu estava na Millennium Falcon, quando ela estava nova ainda. Parecia uma nave espacial, tecnológico, legal. Você vai muitas vezes nas universidades brasileiras sucateadas, defasadas, parece o interior de um presídio, o diretor acadêmico. Está na hora de exorcizar as universidades brasileiras desse atraso. Está na hora da gente estudar. Às vezes ninguém nunca te falou isso. Você vai ser o primeiro a trazer um diploma de doutorado para a sua família em nome de Jesus. Eu vou orar aqui para você ler mais. Quem aqui acredita que Deus pode curar do câncer? Quem acredita? Eu acredito. Quem acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Quem acredita? Você acredita que Deus pode abençoar para você ter mais produtividade, às vezes desbloquear para você ler mais? Você acredita? Tem jovens que nunca receberam um incentivo para ler. Ele fala, isso não é para mim, eu vim aqui dizer que é para você sim.
Eu te entendo, teu pai agredia tua mãe. Eu louvo a Deus pelas mulheres brasileiras, porque elas estão se levantando, falando. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Eu louvo a Deus. Então, você viu seu pai agredir sua mãe, você não tinha um lugar para estudar na sua casa, e sabe o que você fez? Você fala, isso não é para mim. Repetiu de ano, ficou inviabilizado o seu fluxo de estudos. Querido, isso está quebrado e derrubado no nome de Jesus, meus irmãos. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai correr atrás, você vai. Eu formei na PUC com bolsa, xerocando, não tinha dinheiro para comprar livro. Você tem que batalhar, meus irmãos. Você está falando coisa de autoajuda? Muito pelo contrário, isso aí é recalque. A pessoa preguiçosa, ela vai criando um monte de... Eu estou falando da Bíblia. Paulo trabalhava, Jesus trabalhava. Não quer trabalhar? Não coma. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Você quer ter uma vida tranquila? Não é pecado ter uma vida tranquila, mas tem que ter esforço. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidando dos próprios negócios, trabalhando com as próprias mãos. Esse é o problema, você fica cuidando da vida dos outros. Você fica dando palpite no negócio dos outros. Cuidando. Aí fala assim: a fim de que não dependam de ninguém e andem decentemente aos que são de fora. Então, meus irmãos, Colossenses 3, 26, 27, diz assim: quando você trabalha, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus em primeiro lugar. Já pensou se você começasse a ficar indignado com a sua preguiça, do jeito que você fica indignado que você não tem dinheiro? Já pensou se você começar a ficar indignado, do jeito que você fica indignado com a política, você começar a ficar indignado com a sua falta de iniciativa, de correr atrás, de orar, de buscar em nome de Jesus? Meus irmãos, número 1, atos. Você vai ver as pessoas trabalhando, atos. Você vai ver as pessoas correndo atrás. Você não vai ver ninguém. É a geração, meus irmãos, de menino criado por vó. Eu tive lá com a Fernanda Brum, eu sempre conto essa história. E o menino tinha um catarro na vida dele. E a mãe, pastora Fernanda, o meu filho tem um catarro que escorre. Aí ele orou. Aí na semana seguinte, Fernanda, o meu filho está escorrendo. Aí ela orou. Na terceira semana, meu filho. A Fernanda falou assim: irmã, teu filho, ele precisa pegar doenças. Ele precisa de anticorpos. Ele fica só em casa no computador, ele está pegando vírus do computador. Esse menino precisa brincar na terra. Esse menino, a mãe achou ruim, foi para o médico. Sabe o que o médico falou? A mesma coisa: esse menino não tem sistema imunológico desenvolvido, é menino criado em apartamento. Ele receitou doenças, catapora, ele precisa pegar doença, gripe. Vai ser uma benção, toma aqui essas doenças. É uns meninos que derrete na chuva. Irmão, lê Atos. Não fica só escutando as pregações aqui não, leia Atos. Seja um cristão bereano. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles conferiam nas escrituras para ver se era desse jeito mesmo. Eu te desafio a conferir se era desse jeito ou se não era. Procure nas escrituras, você vai ver ofícios. Amém, queridos? Número 2, uma segunda lição, é que em Atos, a igreja, além de trabalhar, ser uma igreja trabalhadora, era uma igreja generosa, que repartia com os necessitados. E você vai encontrar em todo o livro de Atos, a igreja salvando vidas. Desde Atos 2, o partir do pão no templo, de casa em casa. Eles tinham tudo em comum. Em Atos capítulo 4, verso 32, diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Aí você fala assim: igreja, quer ficar enriquecendo. É porque você não entende as coisas. Você tem que continuar lendo o texto, porque fala assim, que as pessoas traziam os doentes e colocavam, traziam os enfermos e colocavam, traziam pessoas de outras cidades para os apóstolos orarem e intercederem. E aí você continua lendo isso no capítulo 4. Aí no capítulo 6 já está tendo problema, porque precisa de uma logística. A igreja recebe recursos, mas a igreja só recebe problemas também, meus irmãos. E esses recursos são aliados para resolver, sanar dificuldades de todos nós, meus irmãos.
Eu nunca vi. Você chegar, tá um problema, chegar lá ligar para o dono da pizzaria, tô com um problema no casamento. Não existe, é a igreja, é o pastor, é o Lipão que não tem hora, é o pastor Felipe Valadão que não tem hora, é o Rodrigo do Bibotalk que não tem hora, é cada um Gilberto que não tem hora. Não tem hora, meus irmãos. As pessoas ligam, as pessoas não são sem noção, as pessoas também pensam que é super-homem, as pessoas pedem, as pessoas são misericórdia, as pessoas em pessoas. Você tem que ser generoso. Ah, você está falando para trazer? Não, eu estou falando na tua vida. Eu não estou pedindo aqui, oferta aqui, não. Eu estou falando que você tem que ter o hábito. Você tem que ter iniciativa. Chegar assim, poxa, você tem um primo, um sobrinho que precisa estudar, precisa do material escolar, toma aqui. Você não fica esperando a pessoa ficar pedindo. Você vai e tem iniciativa de ajudar. Meus irmãos, isso tem que ser um hábito. Sabe, as mãos que seguram o universo são mãos furadas, são as mãos de Jesus. Você não pode ser uma pessoa que fica retendo, uma pessoa mesquinha, medíocre. Meus irmãos, tudo que é meu irmão, é nosso. Tudo que é meu é nosso. Minha esposa está ali, toda semana recebe gente em casa. E Deus sempre coloca comida na nossa mesa. Recebe gente, recebe ministro, recebe chefe de empresa, recebe criança, recebe. Porque eu aprendi isso na minha casa, quando eu era pequeno, na minha casa, era uma base missionária. Você tem que ser uma pessoa menos apegada a coisas. Tem gente possessa pelas coisas. Se ir no culto e expulsar, qual é o teu nome? Mitsubishi Pajero. Está possuindo a pessoa. Qual o teu nome? iPhone. O iPhone domina a tua vida. Você é um servo de mamão. Está repreendido em nome de Jesus na tua vida. A igreja, ela dava esmolas. Dorcas dava esmolas, está escrito em Atos 9. Cornélio era um homem justo, que dava tantas esmolas, ele ajudava tanto, que está escrito em Atos 10, que essas ofertas que ele ajudava as pessoas, subiram como oferta de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Deus recebeu ele viu essas esmolas, subiram até o Deus do universo, e agradaram o coração de Deus essas ofertas. Esse coração disposto de Cornélio, e Cornélio ele entra para a história da fé por causa disso. Você vai ver, por exemplo, quantas pessoas, fala em Atos 27, verso 3, Paulo preso, Paulo a caminho de Roma, fala que ele teve a benevolência de um guarda, e fala que os seus amigos vieram e supriram suas necessidades. Eu estive agora, mês passado, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu fui ver de perto a crise migratória. Eu tenho um grupo de estudos chamado Jesus Migrante, com a Missão Mais, onde nós estamos monitorando e estudando 24 horas essa questão dos refugiados. São os temas, são as chagas do nosso tempo. Meus irmãos, e eu fui lá ver, sabe qual que é a primeira rede que chega numa crise humanitária dessa? Porque as pessoas estão lá na fronteira comendo lixo. As pessoas não têm o que comer, não têm como subsistir. As primeiras redes que chegam são as redes de exploração sexual infantil. 12 crianças, quando eu fui lá, mês passado, já tinham morrido por sarampo. E um sem número já tinha contraído o vírus HIV. Crianças. As 3 ruas para cima, para baixo, para o lado dos abrigos, se tornaram ruas de prostituição, de exploração sexual infantil. E nós fomos lá, junto com a ONG Visão Mundial. A Visão Mundial é uma ONG humanitária cristã, da qual tenho a honra de ser um dos embaixadores. Queridos, em mais de 90 países, há mais de 40 anos, Billy Graham é um dos fundadores da Visão Mundial. E aí nós chegamos lá, se as redes estão organizadas para explorar as crianças, o povo de Deus está organizado para proteger as crianças, delas é o reino dos céus. Então você tem que agir, você tem que ser generoso, você tem que ir atrás das situações. Eu fui pregar no ano passado, na igreja presbiteriana no Realengo, do lado daquela escola, onde teve uma chacina há 7 anos atrás, onde 12 crianças foram assassinadas, por um ex-aluno que entrou dando tiro. Queridos, eu fui lá pregar na igreja, a igreja fica do lado da escola. Só que quando eu passei na frente daquela escola, o meu coração derreteu. Tem um monumento chamado Anjos da Paz, com as 12 crianças que foram assassinadas, incluindo a Larissa Atanásio, que era membro da igreja presbiteriana.
Eu comecei a chorar, eu ajoelhei na frente, comecei a chorar, falei, Deus, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia daquelas famílias lá em Janaúba, que fecharam a porta da sala e o sujeito botou fogo nas crianças. Na Bíblia é Moloque que mata as crianças. Gilberto falou aqui da Boate Kiss. Moloque está repreendido na nação brasileira no nome de Jesus. As crianças brasileiras, as brasileirinhas e brasileirinhos pertencem a Jesus. E nós vamos lutar por eles, orar por eles, contribuir com eles. Você pode adotar, querido, uma criança como alvo de orações. Você pode contribuir, são várias possibilidades de você ajudar. Mas você é uma pessoa que ainda, mamão domina a tua vida, não se pode servir Deus e dinheiro. Está na hora de nós sermos pessoas com inteligência missionária, amém, queridos? Está na hora de nós sairmos das mesmices, porque, queridos, enquanto tem pessoas se articulando, é o que eu estou falando, para ajudar e socorrer, fique tranquilo, tem pessoas se articulando para realizar corrupção. Atos fala sobre isso, Ananias e Safira, eles doavam para aparecer, e Pedro os confronta, por que vocês deixaram Satanás entrar no coração de vocês? Caíram mortos. Também tem a história de os líderes que subornavam as pessoas. Os líderes fariseus tinham tanta raiva da obra de Deus que estava sendo feita por meio dos apóstolos. Fala mais de uma vez, 2, 3, 4, 10 vezes em Atos, que eles tinham inveja da obra realizada pelos apóstolos. Eles, como não tinham o que falar, o paralítico andou, o cego estava vendo, a sombra de Pedro curava, as pessoas estavam sendo salvas pelo poder que há no nome de Jesus. Que o povo começou a pagar, fake news já existia naquela época. Eles pagavam e falavam, conta mentira, fala isso, e dava dinheiro para as pessoas ficarem falando mentiras. As pessoas se organizam para fazer o mal. Existe na Bíblia um sujeito em Atos, chamado Simão, que ele queria comprar a unção. Ele foi um dia num culto, ele viu as pessoas cheias do Espírito Santo, ele viu as pessoas curas, ele chegou para os apóstolos, chegou para Pedro, Pedro, quanto que custa para eu fazer parte desse esquema aí? Ele queria comprar, tem esse tipo de pessoa até hoje. Não, isso aqui vale a pena vale a pena ver de novo. Olha o que Pedro falou para esse homem. Atos 8, verso 18. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça, morra você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aí o Simão respondeu assim, orem vocês por mim, para que não me aconteça isso que vocês estão falando. Então, nós estamos aqui nos organizando para expandir o reino de Deus. Raízes, o amor ao dinheiro é a raiz. Você vê a raiz da árvore? Você vê a raiz da árvore? Não vê. Mas você vê os frutos da árvore. Você não vê a raiz da árvore. Então você está vendo a pessoa ali, tal, você não sabe. Mas lá no coração dela é a ganância, é o orgulho. Mas aí chega um momento que o fruto disso começa a aparecer. E está na hora de isso ser cortado da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Você recebe essa palavra? Amém, meus irmãos? Número 3. Você tem que trabalhar. Número 2. Você precisa contribuir. Porque também, aí chega aqui e fala assim, gente, vamos contribuir com a missão tal, nós vamos ajudar tal coisa. Aí eu espero que você traga o fruto do seu trabalho. Eu espero que você traga o fruto do seu trabalho. Não vai trazer, pastor, eu roubei isso aqui na boca ali, estamos aqui. Você tem que trazer. Na Bíblia fala que tem o dom de generosidade, mas você só pode ser generoso com aquilo que você conquistou, amém, queridos? E não com o que você está roubando. Senão vão te prender junto com o Satanás lá no Espírito Santo, o traficante que eu falei no outro culto. E para a gente encerrar, em terceiro lugar, quanto mais o reino de Deus cresce,
estruturas econômicas são abaladas, porque economia é um assunto espiritual. E Atos fala assim, duas passagens, Atos 16. Tinha uma escrava adivinha, olha a situação, ela era escrava que adivinhava sob influência de um espírito maligno. E ela estava atrás de Paulo dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paulo virou para ela e falou, sai daqui, Satanás. Aí a mulher ficou quieta e os donos daquela escrava ficaram desesperados, porque perderam a fonte de lucro deles. E começaram a perseguir Paulo. O segundo exemplo está no capítulo 19, verso 24. Quando a pregação do evangelho abalou a estrutura, a indústria da idolatria no templo de Éfeso, de Diana. E aí os artífices, eles faziam souvenir do templo. E eles ficaram, gente, vai quebrar. Reuniram o sindicato dos ourives lá, dos artífices. Gente, esses crentes vão acabar com a nossa profissão, porque o povo está convertendo, o povo não acredita mais nesses amuletos não. O povo não está acreditando nessas asneiras, vamos ter que matar esse povo, vamos ter que perseguir eles. Então, número 3, que Deus levante um povo tão fiel no trabalho, nas finanças, na ética, na honestidade, que as estruturas corruptas do Brasil serão transformadas e abaladas por esse poder que há no nome de Jesus, querido. Amém? Você recebe essa palavra? E em último lugar, Atos mostra que Deus governa a economia. Atos fala que há tempo de fome e há tempo de riqueza, e que Deus está no controle disso. Atos 7, verso 11, fala que veio uma fome e Deus levantou José no Egito. Atos 11, verso 28, tem um profeta chamado Ágabo. Ágabo aparece algumas vezes em Atos, só para dar uma profecia, aí ele desaparece. Ele é o profeta ninja. Aí a primeira vez que ele aparece é essa, ele aparece no capítulo 11, de repente aparece Ágabo. Ele é Jedi. E ele falou, vai ter uma grande fome. Desapareceu. E aí a igreja se preparou. Fala que se por um lado fala que eles traziam o dinheiro nos pés dos apóstolos, em Atos 11 fala que pelas mãos dos apóstolos esses recursos foram repartidos com os famintos. Deus quer usar os seus pés, Deus quer usar as suas mãos, amém, queridos? Aí Ágabo aparece depois da segunda vez, está no meio do nada lá, aparece água. Paulo, do mesmo jeito que eu estou amarrando a sua mão, você vai ser preso. Desapareceu. O que eu estou querendo dizer? Deus está no controle da situação, Ele avisa. Tem momentos de recessão, e a igreja tem que ser fiel, não murmurando, economizando, racionalizando, confiando no poder de Deus, amém, queridos? E tem momentos de riqueza, porque Atos também tem momentos de riqueza. Atos 8, 27, o ministro do tesouro da rainha de Candace, dos etíopes, foi batizado por Filipe. Filipe, Falcão, você vai batizar muitos ministros, muitos chefes de tesouro, em nome. Estende a mão para o pastor Lipão. Deus, continue abençoando a Ondadura, Pai. Te louvamos por esses 10 anos, que o Senhor continue abençoando, para que mais recursos, mais dons, teus servos têm multiplicado talentos. Multiplique ainda mais os talentos aqui colocados, multiplique ainda mais os talentos. Abençoe sua casa, sua geração, Larissa, abençoe todos os pastores de Ondadura, todos os servos, todos que fazem parte dessa obra, frutífera obra, mais do poder de Deus, mais vidas rendidas aos pés de Jesus, mais sal, mais luz, mais perfume de Cristo, em nome de Jesus, amém, queridos? E para encerrar, então o ministro fala de terras do rei, em Atos 12, que foram utilizadas para gerar alimento. Quer dizer, Atos mostra pessoas de Deus na fome, e Atos mostra pessoas de Deus ricas. Paulo tinha cidadania romana, e o centurião, quando descobre isso no final de Atos, ele fala, como é que você conseguiu ser cidadão romano? Eu tive que pagar caro para ser cidadão romano, era uma coisa rica ser cidadão romano. Paulo fala, eu tenho por direito de nascimento. Deus vai colocar títulos, cidadanias na nossa vida, para você acessar outros locais, mas seja fiel com aquilo que você tem, amém, queridos? Então eu encerro dizendo isso,
A igreja não depende de dinheiro, a igreja depende de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Atos 3, 11 a 10, Pedro e João na Porta Formosa. E depois em Atos 20, 33, Paulo fala assim, despedindo dos presbíteros em Éfeso: vocês sabem que eu nunca cobicei prata nem ouro. Eu quero dizer, encerrar com isso. A igreja, ela não precisa ter prata e ouro, e ela não deve cobiçar prata e ouro. Tudo isso são recursos, ferramentas. O nosso coração tem que estar em Jesus. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é o nosso tesouro. Quero fazer essa oração encerrando. Que Deus abençoe a sua vida profissional. Vamos fazer essa oração. Deus abençoe Maju Trindade, Senhor. Abençoe tua serva, Senhor, que tem sido usada. Abençoe cada um que está aqui. Levanta influenciadores, levanta pessoas no meio das artes brasileiras, nas ciências, nas universidades, na política, nas empresas. Cada um de nós, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Ó Deus, que possamos aprender com os erros, que não sejamos preguiçosos. E eu oro para que os teus filhos nunca caiam nos extremos, ó Deus, se tornem equilibrados em nome de Jesus. Como podemos ver em Atos, uma igreja equilibrada, uma igreja harmônica. Tinha alguém passando necessidade, eles repartiam. Coloque essa harmonia no nosso meio, em nome de Jesus, ó Deus. Coloque essa harmonia no nosso meio. Olha pessoas, ó Deus, que tem muita coisa, aí perdem, prejuízos, desviam. Olha pessoas, ó Deus, que não tem nada, é o contrário, aí ganha, aí desvia. Deus, que isso não aconteça com nenhum de nós, em nome de Jesus. Que os prejuízos e as perdas financeiras da vida não sejam o caminho da perdição, mas que o sucesso profissional e financeiro também não seja perdição para nenhum de nós. Como o apóstolo Paulo diz: tive muito, tive pouco, tive fartura, passei fome e necessidade, mas não é nisso que eu estou amparado. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, repita comigo, tudo posso. 100% confiante. Diga, naquele que me fortalece. 100% dependente. Vamos falar para encerrar 3 vezes, diga, tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. A última vez bem forte, andadura. Praise the Lord. Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe.